Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje nós vamos aprender essa costura aqui que ficou muito famosa aí na rede, que é a costura romanesca ou romanesque, tá? Eu conheci como romanesque, quando eu adquiri o workshop foi com romanesque, tá? Então, pra mim, é romanesque, tá? Então, essa costura ela é super simples, mas ela é um pouquinho trabalhosa, assim, na hora de você fazer a primeira parte, tá? Seja topo ou seja base. A primeira parte ela é um pouquinho mais difícil de fazer. Então, ela requer um pouquinho mais de atenção, né? Esse caderninho aqui eu fiz, postei na rede, aí no Facebook, no Instagram. Muita gente gostou e pediu pra mim para que eu desse essa aula, tá? Mostrando aqui o modelinho. Ele tem essa forma de fechar, que até lembra a Codex, né? Quando a gente brinca com as fitas. Então, o que eu fiz? Eu colei 2 pedacinhos de velcro, né? Nas duas. Atrás, eu colei com a cola multiuso, né? Então, ela ficou bem resistente, assim, ó. Não tem como sair. E é assim o fechamento dele, né? Do caderninho. Então, é só 2 pedacinhos de velcro presos também com a cola multiuso no couro. E você tem esse efeito bacana, tá? O que nós vamos fazer não vai ter fechamento, nada, é só costura mesmo, ok? Então, vamos lá. Nessa aula, nós vamos trabalhar com a folha quadriculada, tá? Os meus miolos, ou melhor, o meu miolo, né, os meus caderninhos já estão refilados. Eu estou usando 5 cadernos com 10 folhas cada, tá? Com 10 folhinhas. A minha capa eu fiz com a parte da lombada diferenciada do restante da capa, né? Então, eu tenho um tecido aqui e tenho percalux preto aqui, tá? Essa capa, ela é simples de fazer. Quando eu uso gabarito milimétrico, né? Esse gabarito cuja folha eu deixei aí para vocês fazerem download, melhor aí não, lá no grupo, né? Ele facilita muito, tá? Eu gosto muito dele, principalmente para esse tipo de encadernação, que você usa a lombada quadrada ou até mesmo aquela arredondada em couro. Eu acho que ele ajuda muito do que a gente ficar trabalhando com régua, tá? Bom, como é que você faz, Marcela? Aqui, eu tenho 1,5. Então, esse papel que eu deixei lá para vocês, ele é de meio centímetro, tá? Propositalmente, para a gente poder trabalhar com o número quebrado, não tão quebrado, né? Que é de meio e meio, tá? Então, o que eu faço? Eu conto 1, 2, 3. Então, eu já tenho 1,5 aqui. E eu risco, que é para eu não me perder. 1, 2, 3. Contei aqui 1, 2, 3, agora eu vou ver quanto que eu vou fazer a largura. Nesse aqui eu trabalhei com 7, tá? Eu começaria já do primeiro quadradinho, porque eu teria só meio centímetro de distância aqui. Como nesse modelo que a gente vai fazer hoje, eu só vou fazer com 5, então eu vou ter que dar 1 centímetro de cada lado, tá? Para eu fazer 1 centímetro de cada lado, então eu tenho que contar 2 quadradinhos. Então, eu conto para a minha esquerda, como eu comecei contando aqui da direita, né? Então, para a minha esquerda, eu tenho que contar 2 quadradinhos. Então, eu tenho 1, 2. Aí, eu começo a fazer os círculos, né? Onde eu vou fazer os furos, que é a junção desses quadradinhos. Porque de 1 em 1, eu vou dar meio centímetro de distância, tá? Então, aqui vai dar 5 certinho, tá? Vou fazer um xizinho, que é para vocês verem melhor onde eu comecei. Tá vendo?
Esse aqui foi o que eu contei para dar do topo para a base, 1,5, tá? Aí eu comecei a contar 1, 2, vou fazer outro xizinho aqui. Aqui, ó. 1, 2, que é 1 centímetro do lado pro centro da lombada, né? Então, eu comecei em cada quadradinho, junção deles, eu fui marcando 1 furo, 2 furos, 3 furos, 4 furos, 5 furos. Aí, se eu for contar daqui pra cá, eu já tenho o espaçamento certinho do outro lado, que é de 1 centímetro, tá? Então, eu faço esse esqueminha, ok? O xizinho que eu fiz aqui é só a contagem de espaçamento e os pontinhos que eu faço são os furos. Agora, eu preciso fazer a segunda carreira de furo. O que que eu faço? Eu gosto, para ficar assim bonito e aparecer bem o trançado, eu gosto de deixar um espaçamento de 4 centímetros, tá? Ora, se eu estou usando um gabarito de meio em meio, então eu vou precisar de 8 quadradinhos para dar esse espaçamento. Então, eu vou contar a partir da bolinha, o primeiro quadradinho abaixo dela. Então, eu venho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na direção da bolinha eu faço de novo, mais furinhos, mais bolinhas, tá? Então, ele vai ficar assim, ó, tá? O xizinho é o espaçamento, esse xizinho aqui abaixo da bolinha, tá? É o espaçamento de 8 quadradinhos, que me resulta em 4 centímetros. E as bolinhas mostrando onde eu vou fazer os furos, tá ok? Então, usar o gabarito é bem mais fácil, não tem erro, tá? Então, vamos lá. Para eu fazer os furos, eu preciso de um EVA para não machucar nem a mesa, nem a base de corte que eu venha usar, tá? Nesse caso aqui, eu estou usando um EVA, deixa eu ver aqui, milímetro, de meio centímetro, tá? Então, eu corto assim, até mesmo quase na largura da lombada, né? Um pouquinho mais, de 5. E posiciono aqui, tá? Venho com o meu gabarito, posiciono aqui em cima também. Correndo assim, correndo não, prestando atenção para ele não dançar, tá? Pego o agulhão e nos furos, ou melhor, nas bolinhas que eu fiz, eu faço os furos. Por que fazer da lombada externa para a lombada interna, né? Ou seja, da capa para dentro, para a guarda. Para que eu não deixe o acabamento na hora do furo para fora. Porque aqui a gente não está tirando o excesso do papelão. Aqui a gente está empurrando o papelão, tá? A gente não está usando furadores, nós estamos usando agulhão. O agulhão, ele não retira o papelão, ele perfura o papelão. E o excesso desse papelão que ele está empurrando, fica para a parte interna. Assim ninguém vê. Se você fizer ao contrário, virando a guarda para cima, aí esse excesso vai ficar para fora. Aí fica feio, tá? Deixa eu trazer mais aqui para cima. Já estou fazendo as 2 fileiras de baixo, tá? Procura também levar o agulhão até você, assim, o mais profundo possível, tá? Se você fizer só a pontinha do agulhão, a linha não vai passar, tá? A agulha nem a linha vão passar e fica difícil para você trabalhar. Bom, então aqui, como ele ficou, tá? Aí, ó, tá vendo como ele fica com volume aqui?
é o excesso do papelão, tá? Como a guarda é de bolinha, então ele nem vai aparecer mesmo. Se fosse uma guarda lisa, provavelmente poderia aparecer. Mas como ela é de bolinha, não aparece. E aqui também ficou a marca dos furos, né? Mas tudo bem, o EVA é para isso. Bom, e agora? Como que a gente faz o gabarito de furação do miolo, né? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um retalho, aqui eu peguei um retalho de um papel craft, tá? Na altura desse gabarito mesmo que eu usei, perfeito? E vou fazer assim, ó. Eu trago ele junto à primeira linha de furos. Ó, que simples. Aí você marca. Bem na direção do furo, ó. Você vai marcando bem na direção do furo. Na primeira linha de furos, vou trazer mais perto de vocês. Na primeira linha de furos, você posiciona o gabarito dobrado, o papel, né, que vai ser seu gabarito do miolo, porque a gente fez o gabarito no quadriculado da lombada. Então, do miolo é um outro papel. Você vai dobrar o meio, a parte que você dobra e faz o vínculo, você vai posicionar na primeira linha de furos e vai com caneta ou lapiseira fazer o furo, fazer a marcação, puxando do furo pro gabarito, tá? E aí você tem o seu gabarito certinho, tá? Bem, deixa eu só lembrar vocês o seguinte, ó. Quando a gente faz, a gente coloca o gabarito para fazer os furos, é bom você marcar como você está trabalhando, tá? O lado que você está trabalhando. No caso aqui, como o meu desenho está virado para vocês, então ele está de cabeça para baixo para mim. Então, essa parte aqui é a base. Então, eu vim aqui e marquei base, tá? No gabarito dos furos do miolo, é a mesma coisa. Você tem que marcar o que é base. Para não correr o risco de você inverter os furos. Aí, esses furos não vão casar com o furo da lombada e vai virar aquela confusão, tá? Então, é bom você sempre marcar, né, o lado que você está trabalhando, para que não ocorra essa confusão, tá? Então, eu marquei base nos dois, que na verdade eu vou trabalhar assim. Então, a base vai ficar para baixo, tá? Bom, já fiz as marcações, tudo. Agora eu vou fazer os furos no miolo. Então, eu estou usando meu mini berço, mas vocês podem usar lista telefônica, um caderno de brochura, tá? É só abrir a página e posicionar o miolo no meio desse caderno, desse livro, para fazer o furo, porque ele vai ficar desse jeito, tá? Opa, deixa eu ver ao contrário. Os furos têm que ficar aqui aparecendo para que eu possa fazer certinho. Coloco sempre virado de um lado que eu possa colocar os outros, tá? Para que eles não invertam. Bem, então aqui estão meus cadernos já perfurados, tá? Aqui eu tenho a minha capa também perfurada. E agora eu vou fazer vou pegar a minha linha e vou medir para falar para vocês quanto que a gente vai usar. Bom, então vamos lá. O esquema da contagem da linha é a mesma que a gente faz em outros cadernos. Mas a gente tem que considerar que
a costura, ela cruza, tá? Então, eu vou contar como se fosse uma costura reta, mas ela cruzando. Então, ela leva um pouquinho mais de linha, tá? Então, vamos lá. Eu tenho 5 cadernos, conto com mais a capa e a contracapa. Então, eu tenho 7, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o que eu sempre falo, eu prefiro que sobre do que falte, porque fazer o remendo em caderno é meio complicado. Eu não gosto, crio um volume a mais e não me agrada. Bom, a gente coloca a linha na agulha, deixa um chorinho aqui embaixo, né? Pegamos o primeiro caderno, lembrando que eles estão posicionados iguais, tá? A base pro lado da base, tá? Sem inverter, sempre respeitando os furos. Então, você vai pegar o primeiro caderno, vai posicionar aqui dentro, você vai pegar o segundo furo do caderno, aqui é meu topo, então é o segundo, e vai colocar no furo do meio aqui, tá? O furo do meio, então seria o quinto furo, o terceiro furo, quinto não, terceiro, tá? Então, vamos lá. Terceiro furo. Vou puxar. Vou prender aqui. Eu deixo mais ou menos uns 4 dedinhos, tá? Venho com a minha fita crepe e prendo ela aqui. Prende bem firme, porque às vezes a gente puxa lá e vira uma baguncinha. Então, você saiu aqui. Você pode vir para cá, para o primeiro furo, ou que seria o último, ou para o primeiro, tá? Eu vou para o último, ok? Só que esse último aqui, ele é de um outro caderno. Esse último aqui, ele é de um outro caderno. Então, tem que posicionar ele aqui dentro, tá? Então, eu vou ficar com 2 cadernos. Aí, você vai entrar nesse último furo. Vai pegar o caderno que você acabou de colocar aqui, que encaixou. E vai sair lá dentro. Tá? Então, ele vai ficar assim, ó. Esse caderno que você acabou de colocar e a linha saiu, você vai entrar no segundo furo dele e vai sair no segundo furo da mesma direção. Tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Na mesma direção dele. Puxa a linha. Então, eu conto, né, da minha esquerda para a direita. Então, eu conto 1, 2, 3. Onde eu entrei, eu vou entrar no quarto. Só que eu vou fazer cruzado. Então, eu vou entrar no quarto lá de cima, tá? Então, eu entrei aqui. Eu não tenho caderno aqui. Então, eu preciso colocar um caderno. Então, eu venho, coloco o caderno. Vou entrar no primeiro furo desse caderno. Entrei aqui. Vou sair no segundo furo dele. Que ele vai sair na mesma sequência, tá? Ele não entra num furo diferente, é na mesma direção. Tá? Então, aqui. Eu entrei aqui, eu vou sair na mesma direção. Opa. Como ele tem bastante vento, ele faz mesmo esse barulho assim, né? Fica meio durinho para puxar. Então, eu fiz a primeira cruzadinha.
Sempre puxa, que é para não ficar frouxo, tá? Para não ficar soltinho aqui. Dá uma puxada. Pronto. Saí aqui. Agora, eu vou entrar, veja, eu vou entrar no furo depois da onde eu entrei, ou seja, seria no quarto furo, só que eu vou cruzar. Então, vou entrar no quarto furo lá de cima, tá? Então, vou entrar no quarto furo aqui em cima. Só que aqui eu também não tenho caderno, então eu tenho que pôr um caderno. Entrei aqui, né, com outro caderno. Lembrando que agora eu vou sair no segundo furo desse caderno, na mesma direção de onde eu entrei. Aqui, ó. Tá? Puxei. Então, ele já fez mais uma cruzadinha aqui, tá? Saí aqui, agora eu vou cruzar e vou lá naquele primeiro lá, tá? Vendo, ó? Eu saí, então eu vou contar pro lado esquerdo. 1, 2, 3, que vai ser o primeiro furo lá em cima. Aí não tem caderno, a gente coloca o caderno. Aí, fiz outra cruzada, tá? Vou sair no segundo furo do mesmo caderno, na mesma direção. Ou seja, vou sair aqui nesse furo, no primeiro furo de baixo. Eu saí aqui, então agora eu conto 1, 2, 3, eu vou entrar no último furo que me restou, tá? Que é do caderno que eu comecei, que eu iniciei a costura, tá? Então, né, aqui onde eu iniciei a costura, tá vendo? Fita crepe aqui, a linha. Então, agora eu puxo. E terminei. A cruzadinha aqui em cima, tá? Bom, solto a linha. Dou o nozinho que eu vou levar até o furo. Dou mais um nozinho. Tá? Pronto. Quer tirar o excesso, já tira. Quem quiser queimar, também pode queimar. Eu não gosto de queimar, porque corre risco também de você manchar a folha, né? Então, não sou muito adepta a isso, não, mas por falta de coordenação motora minha, né? Bom, então, eu saí aqui, eu vou entrar no terceiro furo, tá? Vou sair na mesma direção dele. Aqui, tô saindo aqui. Então, saí. Se você quiser virar para ficar mais tranquilo, né, para você não se perder, é melhor, tá? Então, saí aqui. Lembra que aquele lá eu fui pro primeiro furo aqui em cima? Desse lado aqui? Eu vou começar agora pelo lado contrário. Tanto faz, você pode continuar aqui, como você pode vir pro primeiro. Eu vou continuar aqui no primeiro, só para vocês verem que não tem mudança, tá? Então, vamos lá. Eu venho pro primeiro, então saí no terceiro, eu vou entrar no primeiro. Já entro aqui, ó, no caderno mesmo aqui, do primeiro furo lá, puxei e vou sair no segundo furo. Aí, procurei ele aqui na lombada, ó, saindo aqui.
sair paralelo, né? Então, vamos lá. Eu saí no segundo furo do primeiro caderno, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no furo depois de onde eu iniciei a costura. Isso vale também para quem fizer mais números, ou seja, trabalhar com 7 cadernos, tá? Você vai entrar no número seguinte, no furo seguinte onde você iniciou. Então, nesse caso aqui, eu vou entrar, eu comecei no terceiro, eu vou entrar no quarto. Só que eu vou entrar no quarto aqui de cima, tá? Então, vamos lá. Entrei aqui. Saio do caderno. Puxo. Puxei e fiz um X, tá? Desço paralelo no próximo furo. Já vou sair aqui na capa, né? Então, puxei. Saí aqui, eu vou entrar no segundo furo, tá? Aqui, ó. Então, eu vou lá pro segundo caderno. Então, saí aqui, eu entro no segundo furo paralelo. Aqui, ó. Tá? Saí aqui, eu vou jogar ele lá no primeiro caderno, que seria o último. Ok? Eu tenho que cruzar. Então, o único furo que sobrou ali em cima, para eu poder cruzar, então, eu vou entrar no último caderno. Saio no furo paralelo. Tá, ó. Saí aqui. Agora, eu vou entrar, vou cruzar no último furo que me restou, tá? Que é onde eu iniciei a costura. O terceiro furo. Tá? Aqui, ó, você pode ver que já tem um furinho aqui na linha, né? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a agulha debaixo da linha que já tá aqui. Puxo. Ela criou essa alcinha. Eu entro por dentro. Puxei. Entro de novo, passo por debaixo, volto na alcinha. E faço o nó, tá? Puxo bem e corto. Bom, aqui tá a romanesque, tá? Eu fiz só com 5 furos. Deixa eu mostrar o outro que é com 7 para vocês verem que fica mais bonito. Quanto mais furo ela tiver, você trabalhar a lombada mais larguinha, com mais furos, mais bonita ela vai ficando, tá? Pode ver aqui, ó, né? Esse efeito vai ficando mais bonito. Tá? Então, essa aqui é com 7 e essa aqui é com 5. Eu peço que vocês prestem atenção, volte o vídeo para ver como é que a gente faz a costura e para que lado a gente costuma ir. Fazendo a contagem certinha, tá ok? Então, lembrando que você entra sempre no furo do meio, tá? Se for 7, não vai ter, né? Você vai entrar no quarto furo. Aí, você vai ou para o lado esquerdo ou para o lado direito, no primeiro furo lá de cima. Sempre começando da carreirinha de baixo, nunca começando por aqui, é sempre na segunda carreira, ou melhor dizendo, no meio do caderno, da lombada, tá? Então, você vai começar sempre do meio, no caso aqui de 5, nós começamos no terceiro furo, tá? Você começou no terceiro furo, você já vai para um ou para o outro. Sempre começa no terceiro e vai para o primeiro de um lado ou o primeiro do outro. E assim você vai cruzando, tá? Bom, qualquer dúvida, qualquer problema que vocês venham ter,
escreve lá no grupo, eu tento responder por lá mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa a mudança de imagem, de brilho e de volume do microfone, mas aqui foi uma aula um pouquinho conturbada, porque apareceram algumas coisinhas aqui que eu tive que resolver. Então, às vezes a gente fica, né, não consegue dar sequência para a gravação. Mas qualquer dúvida, sugestão, é só escrever para mim, tá? Que eu estarei à disposição para assinar qualquer dúvida. Então, tá aí a costura romanesque ou romanesca. Quero ver vários trabalhos lá no grupo, hein? Beijo aqui, Tasmil, e tchau!